origem da Ordem Martinista. Sejam bem-vindos ao canal Os Mestres do Passado e nesse vídeo vamos descomplicar em poucos minutos. E se você não é inscrito, curta, compartilha, se inscreva, ative o sininho se você quer ficar ligado nos vídeos do canal, nas próximas biografias, nos próximos textos que vamos trazer e traduções também, e para que você possa também expandir a cultura iniciática mística para que ela chegue às pessoas que estão buscando, como todos nós. Bom, vamos para o vídeo. Há um adágio que nos ensina que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A humanidade, como um grande corpo de um discípulo coletivo que evolui gradualmente, recebe os mestres das inteligências superiores, que enviam-nos, seus agentes, a todos os mundos e a todos os momentos do tempo e espaço onde a necessidade se fizer e quando a preparação for feita para que se atinja esse novo salto na evolução. Assim foi com o surgimento das religiões, em suas ideias mais sublimes e puras. Assim foi com as artes, com a filosofia, com a matemática, com a própria linguagem, com a medicina. Os agentes superiores, os poderes invisíveis, servidores incógnitos, sempre inspiraram a humanidade ao seu maior potencial. Durante a Renascença, a Idade Média, o Iluminismo, a Revolução Industrial, vemos a luz da esperança ser diminuída e, ao mesmo tempo, em socorro dessa alma coletiva, as suas glândulas buscam produzir um elixir, uma cura para o retorno à harmonia, mas agora com novos anticorpos, aquilo que também chamamos de experiências ou memórias. O Iluminismo não produziu nada, foram os homens e mulheres como células de um corpo só, que se permitiram ser instrumentos para que a luz brilhasse para gerações futuras. Assim, o que chamamos atualmente de iluminismo como um gênio, uma egrégora da renascença reencarnada, nada mais seria se esses instrumentos, esses agentes, essas inteligências não tivessem se sacrificado com toda a confiança necessária em suas ideias e em seus ideais. Nesse período do Iluminismo, o Conde de Saint-Germain, Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin, o Conde de Cagliostro, Mesmer, estiveram em contato e, através dos diversos conventos maçônicos, cartas, iniciações, rituais, reencarnando e reatualizando os ideais de Michel Saint-Vogius, Alexander Seton, Jacob Böhme, Gistel, Pico de la Mirandola, Johann Trithemius, Cornelius Agrippa, Paracelso, formaram e mudaram todo o mundo, deixando discípulos e com muitos ritos maçônicos que então possuíam em seus altos graus o título reservado aos superiores desconhecidos. Depois, no século XVIII, chegando ao XIX, as iniciações continuaram ocorrendo, até chegar em um círculo de iniciados que se movimentava desde meados do século XIX, entre 1850, e que se reuniam na Biblioteca do Arsenal, em Paris, na Biblioteca de Lyon, na Biblioteca Nacional da França, também na Itália, na Rússia, na Alemanha e na Inglaterra. Assim estavam separados os círculos herdeiros de Mesmer, de Louis-Claude de Saint-Martin, do Conde de Saint-Germain, de Martinez de Pasquali, também do Jean-Baptiste Villermoz e do Conde de Cagliostro. A função de papos era reunir todas essas iniciações no mesmo local, formar um colégio de proteção e fazer uma síntese. Sobre os superiores incógnitos e os filósofos desconhecidos, nós colocaremos em outro vídeo mais para frente, a origem dos superiores desconhecidos. O Iluminismo criou vários grupos interligados por objetivos comuns e por mestres invisíveis oriundos da mesma fonte,
que se reuniram posteriormente no plano físico. De Martinez de Pasquali vem a obra mais fecunda nesse sentido, pois foi a ele que o céu deu poderes ativos, lembrados por seus discípulos com admiração e respeito. Girardencourt Papus. Uma parte pouco falada sobre a vida de Saint-Martin é isso que vai citar o Robert Amberlin. Ele dá uma tradução um pouco errada ali, mas o Mark Savage cita de uma forma melhor no livro Kabbalah e Tradição Hermética. Após a morte de Martinez de Pasquali e se afastar dos ritos maçônicos, Louis-Claude Saint-Martin se conecta com a ordem dos filósofos desconhecidos e rapidamente se torna uma força de ensino dentro das suas fileiras, viajando frequentemente para estabelecer contatos, grupos de estudo e transmitir iniciações por toda a Europa, reivindicando uma ligação com uma ordem antiga que remonta ao ano de 1643 e de um caráter Rosa Cruz, tendo Heinrich Conrad, Alexander Seton, Michel Saint-Divorgius e Jacob Böhm entre suas fileiras. A Sociedade dos Filósofos Desconhecidos também se ligou a Les Frères d'Orient, os Irmãos do Oriente, criado em Constantinopla no ano de 1090. Os ensinamentos dessa sociedade eram transmitidos de mestre para discípulo e a sua principal forma unificadora foi a distinção de receber a iniciação, que lhes deu o direito de serem conhecidos como superiores desconhecidos, ou superieur inconnu, como está escrito S.I. Os escritos de Saint-Martin, sob o pseudônimo de filósofo desconhecido, o tornou bastante procurado pela aristocracia europeia. Saint-Martin colocou a franco-maçonaria no seu devido lugar e jamais deixou de fazer inúmeras iniciações individuais. Um dos seus discípulos, Gilbert, foi mais tarde professor de Fábio d'Olivet. Outro de seus discípulos direto, Chaptal, avô de Henri de Lage, também, de modo que podemos seguir historicamente na França os traços da ordem martinista sem nenhuma interrupção. Uma das obras do Cavaleiro Arçon mostra-nos uma organização de sábios martinistas em pleno funcionamento em janeiro de 1818, isso é, após a morte de Louis-Claude Saint-Martin. Sobre Henri de Lage, o Eliphas Lévy, na História da Magia, nos diz assim: Henri de Lage é um escritor fecundo, um taumaturgo desconhecido, um fascinador hábil. Seu estilo não é menos admirável que as ideias de Esquirot, seu iniciador e seu mestre. Alphonse Esquirot era amigo de infância de Eliphas Lévy. Bem, até aqui percebemos então que o Papus, que já buscava contato com Eliphas Lévy, porque ficou apaixonado pelo dogma ritual de alta magia, ele acaba entrando em contato então com Delage, e Delage era iniciado por Alphonse Esquirot e neto de Antoine Chaptal, que era um iniciado também do círculo de Louis-Claude Saint-Martin. Então a gente vê que estão todos se intercomunicando, né? Não tem como ter uma iniciação direta, mas todos eles, desde da biografia de Charles Barlet, a gente vai percebendo que esses grupos estão se reunindo como se fosse uma força centrípeta, puxando todas essas iniciações ao mesmo tempo em torno do Girardencourt do Supremo Conselho da Ordem Martiniste. Em 1882, Girardencourt é iniciado então por Henri de Lage, que vai falecer no mesmo ano, e no ano de 1883, o Dr. Girardencourt é então recebido numa sociedade alquímica, que depois também vai renascer. No ano de 1884 é onde começa toda a guerra entre o Abade Rocard e alguns iniciados, e as profecias de Saint-Yves Alvedre começam a se cumprir. Então vamos ver o que Papus vai falar sobre esse momento. Em 1884, as sociedades estrangeiras tinham feito sérios esforços para que o centro do ocultismo europeu fosse transferido para Londres. Os franceses foram suficientemente clarividentes para evitar a armadilha, e a ordem martinista, após uma investigação séria, conseguiu frustrar definitivamente o cálculo inteligente desses bons importadores, que podem ser facilmente reconhecidos por um ponto em comum: o ódio que professam por Cristo e a sua ignorância do iluminismo,
cujo nome procuram copiar. As sociedades francesas que até então estavam em funcionamento eram, portanto, a maçonaria francesa, cuja seção espiritualista estava secretamente condenada a desaparecer. A execução do plano demorou 10 anos. Em 1897, apenas uma loja de Misraim permaneceu de pé, e apenas uma loja na França invocou o nome do grande arquiteto à cabeça das suas pranchas. A grande loja da França tinha maltratado o espiritualismo. Do lado dos iluminados estavam grupos dispersos de sociedade de Rosacruzes organizados por Eliphas Lévi. Outros grupos dos ritos martinistas derivados de Villermoz desde 1810 e grupos de Swedenborgianos. É nesses centros que o grande movimento espiritualista terá o seu apoio. Apenas alguns cristãos corajosos e inspirados, como Saint-Yves d'Alvedre, tinha feito esforços sobre-humanos para arrancar o país do paganismo cesariano, mas não tinha reunido tropas suficientes para fazer o esforço decisivo. Mas é ao Marquês de Saint-Yves d'Alvedre que pertence a honra de ter inspirado, graças à sua poderosa e generosa intelectualidade, os líderes do ocultismo contemporâneo e, em sua primeira linha, a Stanislas de Guaitá. Vamos ficando por aqui, pois no próximo vídeo, sobre qual a origem da Ordem Martinista, parte 2, nós vamos contar como a tradição chega através de Stanislas de Guaitá e como ela se reúne com Saint-Yves d'Alvedre, com Eliphas Lévi, com Sir Edward Bulwer-Lytton, com a parte italiana e como toda essa tradição vai se reunir no próximo episódio de Qual é a origem da Ordem Martinista, parte 2. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.